Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs de fé. Sejam todos muito bem-vindos a esse culto no grupo Aconselhamento para Casais, nessa noite maravilhosa, um pouco fria no Brasil, quente em outros lugares, né? E é assim, é a obra do nosso grande e poderoso Senhor, nosso Deus Pai, né? Que o Senhor, que o Senhor esteja com vocês. Shalom, como a gente sempre fala. Bem, meus irmãos e minhas irmãs de fé, né? Que venham participar junto conosco para aprendermos junto através do Espírito Santo, que ele abre a nossa mente, o nosso coração, para receber a palavra de Deus agora, nessa noite, para você que gosta de estudar a palavra de Deus. E você, meu irmão, e você, minha irmã, como você está? Tudo bem? Eu agradeço a você a sua presença, tanto agora quanto depois que vão assistir a live. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, uma boa novidade para todos vocês, né? Nós, a Igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo, ela está lá em Moçambique. Em Moçambique, a igreja está lá em Moçambique, em todas as partes, e está lá realmente, real e literalmente lá em Moçambique, com o evangelista José Luta. Ele é o líder lá da igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo, os seus conselheiros, né, e todos os membros que participam lá. Um abraço para vocês todos aí, que vocês sejam muito bem-vindos a participar desse ministério conosco, que é o ministério de Deus, o ministério de Cristo e não o ministério de homens, né? Um abraço para todos, a gente está muito feliz, mas muito feliz mesmo com a igreja lá em Moçambique, né? Com o evangelista José Luta, né? E todos os seus conselheiros e todos os membros, né? Bem, meus irmãos e minhas irmãs, é um bom dia para vocês aí em Moçambique e todos aqueles que participam com a gente lá, todos os obreiros, todos os pastores também aí, que participam com a gente, que apoiam a gente, né? Estamos aí com a igreja aí em Moçambique. Igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo, Palavra da Verdade, com o nosso evangelista José Luta e seus conselheiros e os membros aí, né? Que vocês estejam em paz aí em Moçambique. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, né? Que você evangelize com a palavra de Deus. Não guarde só para você. Use a palavra para alcançar outros casais. Use alcançar outras pessoas. Porque um dia você foi evangelizado. Um dia você esteve nas trevas e alguém te evangelizou. Pode que você não tenha ido a Cristo naquele momento. Mas Cristo foi a você. Cristo foi a você. Por isso que alguém foi aí e te evangelizou. E por isso que agora você está na presença do Senhor, na presença de Deus, né? Na presença do Senhor, na presença de Deus. Por isso que você está aí. Então, evangelize com a palavra de Deus. Evangelize com essa palavra, para que sejam alcançadas outras pessoas, outras pessoas, que nós temos que esvaziar o inferno e encher quem? O céu. E a palavra de Deus diz, né? Vamos fazer homens pescadores de quê? De homens. Homens. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Um abraço aí para Cristina Silva, que está assistindo a gente. Um abraço para os nossos queridos amigos aí em Moçambique, porque o nosso ministério está lá em Moçambique, né? Com o evangelista José Luta, né? Que está lá à frente da igreja lá. Tá? E seus 7 conselheiros. Oh, que coisa boa! É expandir, fazer discípulos, né? Para o mundo afora, né? E todos os obreiros, parceiros nossos lá em Moçambique, e os pastores lá em Moçambique, todos que apoiam esse ministério. Bem, meus irmãos, o tema de hoje é: em tempos de crise, só Deus, né? Bem, então, antes da gente entrar aí na palavra de Deus,
nós vamos aqui cantar uns versos aqui dos louvores, né, que estão sendo feitos e preparados para esse ministério, né? Alguns são da minha autoria, outros são de outros parceiros que estão com a gente aí preparando vários louvores para a igreja, além, né, do que a gente usa, que é da harpa cristã, né? Então esse é cura e renovação, esse louvor. E esses versos dizem assim: em meio à dor e aflição, clamo a ti, Senhor, meu coração. Tua graça é meu refúgio e paz. Na tempestade somente em ti, Senhor, eu confio. Cura, Senhor, minha alma e meu ser. Tua luz é a resposta, meu grande amor. Restaura-me, ó Senhor, renova-me, ó Senhor. Em teus braços, Senhor, encontro a saída. Quanto as feridas parecem não sarar, e a tua presença posso descansar. Com fé eu confesso em ti, vou crer, meu Senhor. Teu poder é suficiente, não vou temer as crises que vêm. Cura, Senhor, minha alma, meu ser. Tua luz é a resposta, meu maior querer. Restaura-me, Senhor, corpo renovar. Ah, Senhor, minha vida renovar. Ó Senhor, em teus braços, Senhor, encontro a saída. Em teus braços, Senhor, eu encontro a saída. Em cada lágrima, a esperança brota em mim, Senhor. Teu amor me sustenta, posso renascer. Na dor eu vejo a tua presença a se cumprir. Cura-me, Senhor, faça-me ressurgir. Cura-me, Senhor, minha alma, meu ser. Tua luz é a resposta, meu querer. Restaura meu corpo, renova minha alma, meu ser. Em teus braços, Senhor, encontro a saída. Cura e renova em teu, Senhor, o seu servo. Na tua jornada, Senhor, me ajuda a caminhar. Que o Senhor traga paz ao meu coração, porque somente o Senhor é que é o meu Senhor. E peço-lhe, Senhor, venha me curar das minhas aflições. Por isso, Senhor, eu te adoro, eu te amo. Por isso, Senhor, eu te adoro, eu te amo. Pai amado, Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui, meu Pai, mais uma vez, porque nós atravessamos, meu Pai, mares, atravessamos jornadas nesse dia de hoje, com lutas e obstáculos. Mas o Senhor nos amparou. E por isso nós chegamos até aqui, no começo dessa noite, porque só o Senhor é que nos sustenta em todos os nossos caminhos. E é essa oração que deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Bem, meus irmãos, então nós vamos pegar aí a nossa Bíblia de papel, de celular, né? Vamos pegar aí o tablet, computador, vamos pegar um caderno, né? Como eu sempre falo, marca ali o capítulo,
o versículo que vai ser dito, para você ver a veracidade da palavra de Deus, né, na sua vida. E como eu disse, o tema de hoje é: em tempos de crise, só Deus. Bem, meus irmãos, então nós vamos abrir a nossa Bíblia aqui, ali em Efésios, no capítulo 3, tá? Efésios no capítulo 3, no versículo 20. Aliás, isso mesmo, no versículo 20. E esse versículo 20, ele diz assim a palavra de Deus no Novo Testamento: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Bem, nós sabemos que Deus, ele é o Deus do impossível. Ele fez mulheres estéreis ficarem grávidas, né? E com idades avançadas. Eu sei que ele operou milagres no mundo inteiro. E ainda opera até hoje. Mas para isso nós temos que crer. E se nós queremos que ele muito mais faça na nossa vida, nós temos que nos entregar a ele. Porque Deus, ele não quer somente o dízimo e a oferta. Ele não quer somente o seu dinheiro, porque ele não precisa, porque ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor de tudo. E quando nós devolvemos aquilo que Deus nos dá, como o dízimo, oferta, e as pessoas falam por aí que você tem que pagar o dízimo, é uma coisa errada, falar pagar o dízimo é errado, não é certo, porque nós não precisamos pagar para Deus aquilo que já é dele. Nós temos que devolver aquilo, uma parte daquilo que ele já abençoou. Já abençoou. Porque quando você está trabalhando, tendo a sua renda familiar, é porque ele abençoou isso na sua vida. Ele abençoou isso na sua vida. Então, meus irmãos, como diz o versículo, ora aquele que é poderoso. Eu não sei qual o momento da vida que o casal está passando. Eu só sei que, independente de você ser rico, milionário ou, né, pobre financeiramente, não importa a sua condição financeira. Todo casal passa por crises. Crises, seja ela, né, financeira, seja ela por incompatíveis, né, momentos, né, na vida de alegria ou de adversidade, né, de dores. Todo casal passa por crise. Não existe um casal que não passa por crise. Não tem. Porque enquanto nós vivermos aqui na Terra, todos nós vamos passar por crise. Mas o problema de ter a crise é porque, às vezes, nós queremos enfrentar essa crise sozinhos. Nós queremos lutar com os nossos braços para tentar melhorar
a crise que o casal está passando. Seja homens ou seja mulher. A palavra homem na Bíblia quer dizer homens e mulheres. E sem a ajuda de Deus, de Jesus, a gente acaba cometendo mais erros e aumentando mais aquela crise. Às vezes, uma crise, quando entra no casal, pode ser o casal que está começando agora, ou pode ser um casal com mais tempo de convivência. Não importa isso. A crise é para todos. Ah, pastor, mas o senhor é pastor, né? O senhor e a sua esposa não passam por crise. Quem disse que pastor não passa por crise? Quem disse isso? Nós somos seres humanos, como outro qualquer. E passamos por crise. Às vezes, com os problemas dos filhos, pode se tornar uma crise no casamento. Quando não há o quê? O diálogo, a conversa. Porque um quer uma coisa, o outro quer outra. Então, se torna também uma crise. Mas quando esse casal, ele chama o Senhor da família, que é Jesus, para que ele venha ajudar, isso pode ser para você que é católico, para você que é evangélico, protestante, para você que é espírita, ubandista, né? Para você que é budista, para você que é ateu. Não importa. Se você chama Jesus para que ele venha ao seu auxílio, ele vai vir. Através da oração, através da palavra de Deus, ele vai vir. E se você pegar e colocar o seu problema, a sua crise no seu casamento, nas mãos deles, ele vai te mostrar o caminho. A palavra de Deus fala que ele vai aplanar o caminho. Aplanar o caminho, ele vai tirar os obstáculos do caminho para que você caminhe. Ele vai na frente e você logo atrás. E aí as coisas vão ficar mais claras, porque ele é a luz da igreja. As coisas vão ter... Você vai ter um aconselhamento, porque ele vai falar com você e você vai achar a solução para aquele problema que está entre o marido e a esposa. Não importa a idade que você tem. Não importa. Ele vai falar com você. Mas para que isso aconteça, você tem que trazer ele e convidar ele para poder participar do seu casamento, do seu relacionamento, para que aquela crise conjugal ela passe. Ela passe. E nós vamos voltar aqui um pouquinho lá para trás, no Velho Testamento, no capítulo de Abacuque. Né? Nós vamos aqui em Abacuque. Nós vamos aqui no capítulo de Abacuque. Que é depois do capítulo depois do livro de Naum. E no capítulo de Abacuque, aqui, ele é o profeta, aonde aqui, né, a gente fala que são os profetas menores. Mas não são profetas menores, não é porque eram profetas menor na presença de Deus, não. É porque os livros deles, na Bíblia, são menores do que dos outros profetas, Isaías, Jeremias, né? E aí diz assim aqui, olha. A iniquidade de Judá é seu castigo,
pelas mãos dos caldeus, que eram os babilônios. A intercessão do profeta Abacuque. E do capítulo 1 e do versículo 2 ao versículo 4, presta bem atenção. Aliás, eu vou ter ler do versículo 1 até o versículo 4. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, tu não me escutaras? Gritarei violências e não salvarás? Por que razão me fez ver a iniquidade, a ver a vejação, porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenta e o litígio, porque esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo perdido. O ímpio cerca o justo e sai o juízo preferido. O juízo preferido aqui é o de Jesus. O ímpio aqui, que nós colocamos, que Deus colocou aqui na palavra dele, o ímpio, é todo aquele que é contra Cristo. É todo aquele que é contra a palavra de Deus. E se você está passando, como aqui estava passando Judá, a cidade de Judá, estava aqui passando por iniquidade, sendo o povo de Deus, e um profeta estava clamando por eles. Existe um profeta agora, além dos profetas dos homens na terra, existe um profeta que está clamando por você, está advogando por você, está advogando pela sua causa no lugar santíssimo. Jesus. Porque ele é o meu e o seu advogado. Ele é o que está advogando por nós lá em cima, no lugar santíssimo, com o Pai Celestial. Ele está lutando por cada um de nós. Ele está lutando por cada família. Ele está lutando por cada casal. E não importa se você é cristão ou não. Ele está ali advogando. Ele está ali pleiteando com o Pai sobre nós. E ele quer pegar a sua causa. Ele quer pegar a sua crise e transformar-se em bênção. Ele quer trazer para você a paz dentro do seu casamento. Ele quer trazer para você o perfume dele para a sua casa. Ele quer colocar um bálsamo na sua vida. Ele quer curar a sua ferida. Ele quer curar aquilo que te está trazendo mágoas. Seja pelo marido, ou seja pela esposa. Isso é Jesus trabalhando pela sua causa e pela minha causa. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, né, nós vamos continuar, né? Nós vamos continuar tendo lutas. Nós vamos continuar tendo problemas. Mas ele quer cada dia nos ajudar. Mas para que isso aconteça na sua vida, nós temos que deixar ele entrar. Na Bíblia diz que Jesus está à porta e bate e quer ceiar comigo, com vocês. A porta que ele está batendo é o seu coração. A porta que ele está batendo é aí agora, no seu
coração na sua casa. Ele quer apartar de você, do seu relacionamento, da sua casa, do seu casamento, aquilo que entrou para causar a crise. Porque o único que pode ir no fundo da raiz do problema é ele. Não é o homem, não é o padre, não é o pastor, não é ninguém. Não é o padre, não é ninguém. É ele. É ele, é o único que pode entrar ali e pegar e arrancar aquilo que está destruindo o seu relacionamento. Aquela crise que não acaba, porque nós estamos buscando, às vezes, na fonte errada. Na fonte errada. A fonte certa é Jesus. Porque ele passou por dores que nós não passamos. Então ele conhece todos os caminhos para chegar ao fundo daquele problema. Ao fundo da raiz daquele problema e arrancar. E arrancar. E ainda aqui, né, em Abacuque, no capítulo 3, e no versículo 17 ao 18 diz: porquanto ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira e campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia eu alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que não haja, que você não acha que não tem solução, a palavra de Deus está falando aqui que todavia eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Eu deixei ele entrar para resolver e me ajudar a caminhar naquilo que eu achava que era impossível ter solução. Mas tem. Mas tem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Elias era um grande profeta. Profeta maravilhoso, corajoso, batalhador. E ele enfrentou os profetas de Baal. Os profetas de Baal ficaram ali no deserto o dia inteiro clamando a um Deus deles para que chovesse naquele lugar. E não aconteceu. Elias, no final da tarde, foi até o deserto, fez um altar, e nesse altar tinha em volta tinha água, pedra. Ele fez o sacrifício. Quando Elias acabou de orar, desceu fogo do céu, e esse fogo lambeu tudo aquilo que estava no altar de Elias, inclusive a água. E choveu. E choveu ali. Então ele consegue fazer chover no deserto, ele pode fazer a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento, sair da crise para a bonança. Mas para isso você tem que crer, você tem que ter fé. Porque se você não crê e se você não tem fé, nada acontece. Porque aquele que morreu na cruz, por mim e por você, pode todas as coisas. Ele tem poder para transformar aquilo que está morto em vida. Como ele fez com Lázaro, como ele fez com
outros que estavam ali no sono da morte. Ele fez cego enxergar. Ele acalmou a tempestade que os apóstolos estavam com medo de o barco virar. Por que que ele não vai ser? Por que que ele não vai fazer para você? Mas para isso a gente tem que crer. A gente tem que crer, a gente tem que ter fé. Diz que a fé remove montanha, e realmente remove montanhas. Porque a montanha que está no seu relacionamento, às vezes, somos nós que trazemos essa crise para dentro da nossa vida. Porque não concordamos com A, não concordamos com B, e esquecemos do diálogo. Esquecemos da conversa. E aí a crise se instalou. E às vezes você não lembra nem como começou. Porque se torna uma bola de lã, um novelo todo embaralhado, que você não sabe aonde está a ponta, aonde está o meio, aonde está o fim. Mas para desembaraçar esse novelo, Deus ele pode fazer isso. Ele pode vir. Como ele é o Senhor de tudo neste mundo. Como é o Senhor de tudo neste mundo. E ele não vai ser diferente, porque ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. Ele é o mesmo. Ele não mudou a essência dele. Eu sei que tem muito casal aí que está chorando. Por causa do álcool, por causa das drogas, por causa do adultério, por causa da mentira. Eu sei da situação financeira que está instalada no mundo inteiro, tanto para o rico quanto para o mais pobre. Então eu sei, está difícil. As incertezas do mundo faz também com que nós vivemos dentro de uma crise. Mas essa crise ela tem que ficar por lá de fora da sua porta, da sua casa. Ela não pode entrar e se instalar, porque aí vem uma crise atrás da outra. Uma crise atrás da outra. E aí você fica perdido. Você fica perdida. E você não vai conseguir sair sem a ajuda de Deus. E mesmo que eu passasse, nós passássemos pelo vale da morte, ele é comigo, ele é com vocês, ele é na vida de cada um de nós. Basta estender a mão. Basta estender a mão. Ele não vai deixar a sua vida, o seu relacionamento afogar. Não vai. Creia, irmão. Creia, irmã. Nós vamos aqui, ó, em Hebreus. Hebreus no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falando nestes últimos dias pelo Filho, que é o maior profeta do mundo, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, ao qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto uma excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles, Jesus Cristo. Esse nome é poderoso. Esse nome é poderoso. Se você invocar o nome de Jesus agora para a sua vida, ele vai estar aí. Ou melhor, ele está aí. Se você está aqui assistindo
essa pregação é porque ele está aí do seu lado. Ele está vendo o que está acontecendo aí de aflição no seu coração, na sua vida, na sua casa. Ele sabe do seu sofrimento. Ele sabe da sua angústia. Ele sabe da sua dor. Ele sabe o que está acontecendo com você. Mas ele quer ouvir da sua boca. Ele quer que você converse com ele. Para que ele possa falar contigo e te mostrar o caminho. Te mostrar o caminho. O Espírito Santo está aí agora. Está aí, do seu lado. Esperando você falar: Jesus, eu confesso o seu nome na minha vida. E eu preciso de ti, Senhor. Porque eu já não aguento mais a crise que se instalou dentro do meu casamento, dentro da minha vida. Eu preciso da sua luz, da sua solução. Que o Senhor me mostre o caminho. É você falando com ele dessa forma, abertamente. E ele vai te escutar. Ele vai te escutar. Como escuta todos nós. Como escuta todos nós. E ainda aqui, em Hebreus, no capítulo 2 e no versículo 1. Versículo 1 e o versículo 2 diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum, nos desviamos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Toda desobediência recebeu a justa retribuição. O povo de Israel, quando estava no Egito, trabalhou 400 anos numa escravidão. Moisés foi salvo pela mãe e criado pela filha do faraó. Ele viveu como hebreu, como egípcio. Quando ele matou um egípcio para salvar um outro hebreu, ele foi embora. E quando ele estava ali, já instalado, na casa de pessoas amigas, que ele tinha salvado de as moças do acontecimento, de uma situação ruim, ele se casou com uma delas, foi levar algumas ovelhas, cabras para pastar, e ali naquele monte, o Monte Horebe, ele viu a sarça ardente. Naquela sarça ardente, Deus falou com ele, para que ele voltasse para salvar o seu povo. Ele disse para Deus ali que não poderia, porque não tinha o dom da palavra. Mas ele não tinha o dom da palavra, não é que ele não sabia falar. É porque Moisés, ele era gago. E ele ficava mais nervoso ainda na frente do faraó. Mesmo quando ele vivia lá no Egito, no palácio. Ele tinha uma limitação física. E aí, Jesus disse para ele: eu colocarei as minhas palavras na sua boca, e por isso o irmão dele, Abraão, Abraão não é José, e outros mais aqui, que estiveram ligados a tudo o que aconteceu, ele foi reforçado pelo Espírito de Deus. Ele foi reforçado. O irmão de José, de Moisés, falava por ele. Ele falava para o irmão dele e ele falava para o faraó. Para o faraó.
Mas o que acontece? Quando o povo do Egito conseguiu sair daquela situação e foram rumo à terra prometida, eles começaram no caminho a fazer um monte de besteiras contra a palavra de Deus. Muitos ou todos morreram no deserto e não entraram na terra prometida, né? Somente a descendência. Somente a descendência. Cometeram vários pecados, várias iniquidades, erraram várias vezes, porque nós vamos errar. Nós não vamos acertar sempre, nós vamos errar. Mas tem conserto. Nós não precisamos viver na desobediência, porque toda desobediência tem uma justa retribuição. O povo de Israel, Deus libertou, queria voltar para o Egito, para ser bolo e para o chicote, né? Você um dia clamou para Deus, Deus veio ao seu auxílio, e você, quando está numa crise, você recorre a outras coisas, menos aquele que você recorreu um dia. E aí pode aumentar o seu problema, porque a sua desobediência a Deus leva à justa retribuição. Você vai continuar na crise, até você entender que quem pode tirar você, o seu relacionamento daquela crise, é ele que morreu na cruz por você. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. E aqui em Hebreus, ainda no mesmo capítulo, capítulo 2, versículo 3 e o versículo 4 diz: como escaparemos nós se não atendemos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos o que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Quantos milagres já não aconteceu na sua vida? Você pode até não perceber, mas ele aconteceu. Em algum momento na sua vida, ele aconteceu. Porque Jesus está realizando transformação em nossa vida todos os dias. A gente pensa que milagres são aqueles grandiosos como tem na Bíblia. Um dos milagres que você recebe todo dia é o fôlego de vida, é você acordar todo dia de manhã, enquanto muitos não acordam. É você ter uma casa para morar, enquanto muitos não têm. É você ter uma condição financeira que te proporciona um mínimo de conforto na sua vida, é um milagre. É você ter condições de comprar um remédio, é um milagre. É você ter condições de ter criado os seus filhos, é um milagre. E quantos muitos não conseguem? Quanto muitos não conseguem? Todo mundo fala, muitas pessoas falam, eu sou ateu. Tá, tudo bem. Nada contra. Mas você já reparou que o ateu, ele segue a Bíblia sem ele ler a Bíblia? O ateu se casa. Aonde? No civil, na igreja. O ateu não quer que o seu cônjuge ele adultere. Está ali nos mandamentos. O ateu não gosta, ele não quer ser roubado. Está aqui nos mandamentos e nem quer roubar. O ateu não quer ser enganado. Também está aqui nas palavras de Deus. Então ele segue Jesus sem ele saber. Sem ele saber. É o quê? O milagre de Deus. Na vida de cada um de nós. Na vida de cada um de nós. Então nós recebemos milagres todos os dias. E o maior milagre que nós temos é a gente poder acordar e ver em volta da gente tudo aquilo que ele criou, até os problemas. Porque quando Jesus
ele dá um problema para a gente, porque ele dá a prova para cada um de nós, principalmente para aqueles que seguem ele também já tem a solução. Ele também já tem a solução. Nenhum que estão aqui na Bíblia, dos heróis da fé, nenhum deles saíram sem solução. Passaram por provas. Quando Abraão recebeu de Deus que ele saísse da sua terra e saísse da sua terra, largasse a parentela e fosse uma terra que ele mostraria, Abraão não sabia nem para onde era. Deus o guiou. E chegou à terra prometida. Chegou à terra prometida. Você e eu temos que fazer isso. Jó passou por crises e mais crises na vida dele. Ele era um homem rico, fiel a Deus, mas o diabo tentou ele, porque Deus permitiu, porque o diabo pensou que ele ia blasfemar contra Deus, mas ele não blasfemou em nenhum instante. E tudo que ele perdeu foi restituído. Olha que ele sofreu muito. Perdeu a fortuna, perdeu a casa, perdeu os filhos que morreram, teve chagas, os amigos contra ele, a mulher também contra ele. Mas ele não deixou que aquela crise que ele estava passando, e sem saber o porquê, amolecesse ele na fé. E aí vem, depois de tudo, no capítulo 42 de Jó, no final do capítulo, Deus restituiu 2 vezes mais tudo o que ele tinha. Porque ele era fiel. Ele era fiel. Ele buscava Deus todos os dias. Daniel passou por crises. José se tornou governador do Egito. Passou por aflições, mas não esmoreceu na fé. E Deus o sustentou. E ele pode fazer isso com você, aí na sua vida. Não existe problema que Deus não tem solução. Ele tem. Cabe a você conversar com ele. Cabe a você falar com ele. E ainda aqui, em Hebreus, no capítulo 2, 5 e o 6 diz: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas, em certo lugar, testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres, o filho do homem, para que o visites. Ele quer visitar você. Ele quer cuidar de você. Mas você não deixa. Você não abre a porta para ele. Você não convida para ele entrar. Porque ele não entra de qualquer jeito na nossa vida. Nós temos que convidá-lo para participar dela. E se você deixar isso acontecer na sua vida, você vai ver uma diferença enorme na sua vida. Uma transformação que você nunca sentiu. Uma felicidade, mesmo nas mais diversas dificuldades, você vai ter uma felicidade, porque o vazio que está dentro de você, dentro de mim, somente Deus pode preencher. Dostoiévski, que era um russo, ele não era nem cristão, e ele disse que o vazio de um ser humano, o vazio do ser humano, era do tamanho de Deus. E só Deus poderia preencher esse vazio. Porque quando você recebe o Espírito Santo dentro de você, não importa as aflições que você passa, você vai estar em paz com você, feliz com você, e a crise vai embora. Porque o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. E ainda aqui, né, na palavra de Deus, voltando um pouco para trás, em Isaías. Em Isaías 55,
no versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, disse o Senhor. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus para mim, do que Ele quer para mim. Os meus, eu penso sim, mas Ele chega a mim e fala, não é isso que eu quero para você. Eu quero outra coisa para você. Os pensamentos dele são melhores do que o meu. E do seu também. Quando ele fala aqui, né, dos caminhos, porque às vezes nós vamos por um caminho que ele não quer. Que ele não quer. Às vezes nós queremos pegar um atalho para resolver um problema e esse atalho fica muito maior do que o caminho que Jesus nos mostrou. Basta a gente olhar. Porque aí diz assim, né, aqui no versículo 13 de Isaías 55 diz: em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Você está querendo procurar um caminho de espinho. Deus está querendo te mostrar o jardim. Você está procurando um lugar podre para ir. Ele quer te colocar nas águas mansas, com cheiro agradável. Olha, meus irmãos. Olha, minhas irmãs. Eu não sei qual o problema que você está passando. Não sei qual a situação das crises que você está passando. A única coisa que eu sei é que você tem que entregar tudo isso na mão dele. Não tenta resolver da sua forma, não tenta resolver sozinho. Chama Deus, chama Jesus, pega a palavra, converse com ele. Depois você pega, chama o seu cônjuge para conversar. Ou a sua esposa, ou o seu marido. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, nós estamos numa crise. Às vezes já está dormindo até em quartos separados. Às vezes nem se falam um com o outro. Não dá mais bom dias. Não dá mais boa noite. Um sentado na sala, o outro na cozinha. Quando um vai para o quarto, o outro vai para o terreiro. Não dá brecha. Não dá brecha. Porque o mal e o maligno, ele está de olho. Ele só precisa de uma brechinha para entrar. Ele só precisa de uma labaretinha assim de fogo para incendiar toda a sua vida. Não dá brecha. Eu sei que muitos assuntos, muitas coisas são difíceis de se tratar. Por isso é que a gente tem que recorrer a Jesus para que ele nos dê orientação, força para tratar de assuntos que precisam ser tratados. Não adianta a gente enrolar para frente o problema ou para trás. Não adianta. Ou rolar para o lado, abrir uma gaveta e colocar lá. Porque na hora que você abrir a gaveta, o problema vai estar lá. O problema vai estar lá. Eu tinha um professor, né, de matéria de religião, que ele falava assim: você está com todos os problemas aqui no Brasil. Todos. Todos. Aí você pega e entra no avião, vai para Nova York. Os problemas vão com você. E a hora que você chegar lá, aquele que instalou os problemas na sua vida, ele vai estar lá. Porque
que é o maligno. Ele vai estar lá no aeroporto esperando. Vai dizer, você pensou que ia fugir de mim? Não, eu estou aqui, esperando. Os problemas vão com a gente, para onde a gente for. Não adianta a gente querer fugir deles. Não adianta, ele vai com a gente aonde for. Por isso é que temos que resolver para que aquilo não nos angustie, para aquilo não tire o nosso sono, para aquilo não tire o nosso apetite, a nossa vontade de viver. Sei que não é fácil. Nada nessa vida é fácil. Tudo nessa vida é difícil. Na palavra de Deus diz, né? Eu passei por dores e ele diz que nós passaríamos por aflições. Mas aflições que têm solução. Ele pode te ajudar. Ele pode nos ajudar. Então é por isso que eu estou falando. Não dá brecha e não deixe para resolver aquilo hoje para amanhã. Senta hoje, fala com Deus, converse com o seu cônjuge. Eu te garanto que a solução vai aparecer. Vai aparecer. E aí a crise vai embora. Vai vir outras. Faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Persevera na fé e em Cristo. Você não vai se arrepender. Não vai. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ficando por aqui hoje. O programa está na hora. E amanhã nós vamos estar na página da igreja, nesse mesmo horário, né? Com esse mesmo horário, né? Trazendo o culto, né? De libertação, né? Que, deixa eu ver se eu acho o tema de amanhã aqui. Somos salvos pelas nossas obras, né? Esse é o tema de amanhã. E sexta-feira também, às 18 horas, o culto de adoração. O mesmo horário que nós estamos fazendo aqui, a outra igreja também está fazendo. Não só aqui, mas lá em Moçambique, né? E outras igrejas que estão aí aqui no Brasil, também do nosso ministério, que estão aí espalhadas pelo Brasil afora, né? E esperamos expandir mais a palavra de Deus, né? Nenhum de nós aqui ganhamos nada com isso. Todos nós que fazemos aqui no Brasil, em Juiz de Fora, São Paulo, Rio Grande do Sul e outros lugares, é tudo voluntário. Porque nós não estamos aqui para enriquecer com a palavra de Deus. Enriquecer sim, espiritualmente. Enriquecer sim, guardando tesouros no céu e não na terra. E não na terra. Temos sim ajudas? Temos. Mas é para poder manter a obra, né? Fazer folheto para evangelizar, comprar material, ajudar um irmão que precisa de uma ajuda. A gente tem sim. A gente é ajudado, uma cesta básica para poder, a gente se junta e faz aí a obra, e Deus vai sustentando a gente todos os dias. Não estamos aqui para ganhar dinheiro com nada da palavra de Deus. Não aceitamos, né? Vivemos apenas daquilo que Deus nos deu, né? Daquilo que Deus nos deu, que é o trabalho e o suor do nosso rosto. Cada um de nós. Bem, meus irmãos. Então nós estaremos aqui amanhã e sexta-feira. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco neste momento e vão assistir depois. Tá? Fiquem em paz, que Deus abençoe todos vocês. Senhor, nosso Deus, Pai e Salvador, nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, por mais uma vez nós estarmos aqui junto ao Senhor, para que o Senhor possa nos agraciar com as suas bênçãos e nos ajudar, meu Pai, a atravessar todas as crises, porque só o Senhor pode fazer isso. Ajude todos os casais. Dê orientação para eles. Mostre os caminhos para eles. Porque só o Senhor é o caminho e a verdade. É essa oração que deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fiquem em paz, que Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado a todos que estiveram conosco.
Um abraço para todos aí.